à distância. Então, o professor Leandro estará com todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem falar com ele, mas podem falar comigo também, tá bom? Estamos, eu e ele, aqui juntos, trabalhando colaborativamente, né, para poder ministrar essa disciplina para vocês. Eu vou fazer uma apresentação aqui, onde eu vou apresentar o Moodle, né, a plataforma para vocês. E eu quero mostrar, eu quero desmistificar, tá? E mostrar para vocês o quanto que eu pretendo, nós pretendemos, né? Eu, D'Artagnan, professor Leandro, em preparar um componente curricular, uma disciplina que tem um total de carga horária de 30 horas, bem objetiva e apresentando um texto específico, que é o livro-texto, alguns outros materiais complementares, mas para que vocês possam compreender que, na minha opinião, é muito simples compreender a gestão de redes de cooperação na esfera pública. É simples de compreender, mas também existe uma certa complexidade no tema, tá? Como eu vou mostrar para vocês já já. Primeiramente, todos estão vendo, quando eu estiver mostrando para vocês, eu não vou conseguir ler, então eu vou apresentar a plataforma. Então, agora, poderiam me dizer pelo chat se estão conseguindo ver a apresentação que eu estou fazendo? Sim. Sim? Ótimo, excelente. E como vai ficar gravado, depois todos vocês poderão, né, acessar a gravação para tirar dúvidas. Mas eu fui o responsável, tá bom, por formatar a disciplina no Moodle, e a pedido do professor D'Artagnan, como é praticamente a última disciplina do semestre, pediu para que eu fosse objetivo, apresentasse o conteúdo de uma forma bem objetiva, para que vocês, que com certeza muitos de vocês ainda estão fazendo algumas atividades de alguns componentes, não é? Então, a pedido do professor D'Artagnan, eu tentei organizar da forma mais simples o possível. Porém, nós não podemos ser irresponsáveis e não apresentar o conteúdo para vocês. Então, para que eu pudesse ser objetivo, foi necessário que eu escolhesse pelo material, por um material básico. E o material é o que o professor D'Artagnan indicou, que é o livro um livro que foi criado especificamente para essa disciplina, que é o livro da professora, onde está a professora Maria Leonídia Malmegrin, ok? Então, esse componente, certo? A gestão de redes de cooperação na esfera pública vai utilizar como livro-texto o livro dessa professora. E as duas atividades, só teremos duas atividades e a prova presencial, elas estão baseadas neste livro-texto. E também em 3 vídeos que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, eu faço todos muito bem-vindos à disciplina, dou as minhas saudações, né, na introdução, explico rapidamente alguma coisa sobre faço uma introdução, né, ao componente curricular, redes de relação, gestão de redes de cooperação na esfera pública, tá certo? Eu vou ter que sempre estar voltando aqui quando alguém pedir para participar. Então, eu fiz, né, uma introdução aqui, depois é preciso que vocês leiam. Eu coloquei aqui o link, né, para esta aula, aqui hoje. Sempre é só pegar e copiar o link, né?
e colocar aqui, ó, nessa parte superior aqui da plataforma, e vocês conseguem acessar como conseguiram hoje, né? Eu digo isso porque no dia 25 nós teremos a aula final. Daí é só vocês copiarem e acessarem. Apesar que eu vou sempre mandar o link também para as redes sociais, certo? Bom, então aqui está, certo, a introdução. Eu falo aqui da prova presencial, que vai ser informado para vocês. A prova presencial é sempre no polo. A data será no dia 1 de junho. Como ela vai ser aplicada, eu ainda não tenho essa informação, mas já fiquem preparados para a data, que é 1 de junho. Pessoal, eu explico para vocês mais abaixo que nós vivemos num tempo que o conhecimento saiu, não é, de dentro dos limites da universidade. No século XIX, quem tinha o conhecimento eram os professores, então ele realmente deveria ser o centro do processo ensino-aprendizagem. Ele detinha o conhecimento, os livros não eram acessíveis, então no século XIX o professor ele realmente era o centro, tá, das instituições escolares. Hoje em dia não, hoje em dia existe uma infinidade de conhecimento sobre gestão de redes de colaboração na internet, em bibliotecas, em livros, que vocês podem acessar. Então, hoje em dia, eu sou contra qualquer tipo de decoreba, né, decorar textos para fazer provas. Então, por isso que a prova vai ser com consulta. A prova vai ser com consulta e vocês vão poder utilizar esse livro-texto. Por isso que hoje eu vou fazer uma introdução utilizando alguns slides, mas depois todo o trabalho, as duas atividades, inclusive, são feitas a partir do livro-texto e um pouquinho dos vídeos que eu inseri aqui na plataforma. Por que isso? Porque quando vocês forem gestores públicos, vocês não precisam ter nada decorado do tempo que fizeram a sua formação inicial, né? Que é esse curso de graduação. Vocês vão ter livros, materiais, provavelmente até o Moodle, talvez esteja disponível para vocês ainda, para consultarem e fazerem os seus projetos, suas apresentações para reuniões, tá bom? Então, a prova ela vai ser com consulta, com base no livro-texto. Agora, se é uma prova com consulta, certo? É uma prova, com certeza, interpretativa, que vocês precisam localizar uma parte do texto, interpretar e dar a resposta de vocês, tá certo? Eu sou muito objetivo e acredito que como eu vou mostrar hoje, nós vamos não ler, mas algumas partes do livro, porque já que o professor D'Artagnan pediu para que eu fosse bem objetivo, eu preciso que vocês tenham conhecimento desse livro-texto, principalmente desse livro-texto. E depois, se querem se aprofundar, querem complementar o conhecimento de vocês, que vocês possam ler, né, um segundo livro que eu coloco, 3 artigos, pegar os vídeos da professora Maria e ler e assistirem várias vezes, buscarem, fazerem as devidas pesquisas, tá certo? Mas o principal realmente é o livro-texto. Eu faço aqui, existe um fórum de avisos, onde provavelmente o professor Léo vai estar passando algumas orientações para vocês. Eu fiz aqui um fórum introdutório, responda e vale 1 ponto na prova, é um ponto adicional, a prova vai valer de 0 a 100, né, 0 a 10, né, e quem responder esse fórum vai ter 1 ponto adicional, ou seja, se tirar 6, com esse ponto adicional vai para 7. E eu faço uma introdução às redes, porque as redes, hoje em dia, né, ela faz parte do nosso cotidiano, como é o caso da internet. Nós estamos em rede nesse exato momento. Então, está aí um fórum. Depois nós temos a semana, que começa hoje, vai até o dia 17, onde eu faço
dou as minhas devidas saudações, apresento um pouquinho do que a professora Leonídia conceitua, como ela conceitua as redes de cooperação, tá certo? Acrescento aqui 3 vídeos, pessoal. E os 3 vídeos são com a professora Leonídia, tá vendo? Ou seja, ela explica nesses 3 vídeos exatamente o que está no livro-texto. Ela é a autora do livro-texto. Então, assistam aos 3 vídeos, ele tem um pouco mais de 1 hora de duração, e com a leitura, ou seja, como eu falei, né, eu não posso ser irresponsável e de não apresentar o conteúdo para vocês. Se vocês lerem um livro-texto, assistirem a esses 3 vídeos, e depois, na semana 2, por exemplo, que eu coloco mais alguns textos, um livro complementar e 3 artigos, vocês têm o conteúdo necessário para compreender o assunto, certo? O vídeo que eu vou deixar aqui também gravado, vocês vão poder realmente ter o conhecimento básico do assunto, até para uma ação, uma atuação na rede pública, né? Como administrador público. Então, eu particularmente acredito, já foi encaminhado para o professor D'Artagnan, foi encaminhado para o setor de pedagogia e foi autorizado esse material para vocês. Então, nós realmente acreditamos que vocês tendo acesso a esses 3 vídeos, ao livro-texto e aos textos complementares, vocês realmente terão o conhecimento básico do assunto. Respondendo à atividade 1, que é uma atividade, são alguns questionários, que valem 100, algumas questões, que vale 100 pontos, tá? Eu até tento auxiliar vocês. Quando vocês abrirem a atividade, eu peço para vocês responderem baseado no que é falado na página tal e assim por diante. Então, eu tentei facilitar a vida de vocês. Encontrem no minuto 017 do vídeo 01, a professora Leonídia trata sobre tal assunto, o que vocês, como vocês analisam esse tema que ela discorre no minuto 17 do vídeo. Ou seja, muito simples. A intenção minha com a atividade 01 é que vocês possam, né, dar uma lida e assistir aos vídeos. Se não tiverem muito tempo, que possam ir nos pontos específicos. Agora, vejam bem, esse componente tem 30 horas. Se fosse um curso presencial, essas 30 horas seriam distribuídas no decorrer de um semestre. Então, talvez nós teríamos 1 encontro, 2 encontros semanais. E vocês teriam que ter uma frequência nesses encontros semanais de 70%, 75%, alguma coisa do tipo. Ou seja, pessoal, um curso de graduação à distância, se ele tem 30 horas, nós organizamos para que vocês realmente tenham 30 horas de atividades. Se vocês lerem um livro-texto, assistirem os 3 vídeos e lerem os textos complementares, com certeza, com 30 horas, vocês conseguem fazer tudo isso. Ler os textos, assistir os vídeos e responder às atividades e se preparar para a prova. Se eu pegar 30 horas e dividir em 20 dias, que é mais ou menos o tempo de duração desse curso, daria algo em torno de 1h30 por dia, certo? Então, quando vocês entraram para fazer esse curso à distância, espero que alguém tenha passado essa orientação para vocês. Um componente de 60 horas, por exemplo, seria algo em torno de 3 a 2 horas diárias de estudo. Nós sempre sabemos, compreendemos que vocês devem trabalhar, que vocês devem ter muito tempo, né? Mas se vocês fizessem um curso presencial, vocês trabalhando teriam que estar presentes lá na instituição. Então, um curso à distância, ele não significa que vocês têm que ter menos horas de atividades educacionais. Um curso à distância significa que vocês vão fazer dentro de casa, mas é necessário que vocês tenham as 30 horas de atividades, tá bom? Então, eu compreendo o tempo de vocês, o tempo escasso, o trabalho, mas é importante que vocês possam ler o livro-texto, assistir os vídeos
e dar uma lida nos textos complementares, tá bom? Como eu falei, na primeira semana, nós temos a atividade 01, que é um questionário. Se eu não me engano, são 7 questões. Cada questão tem uma pontuação. E vocês respondendo, vocês podem ter 100 pontos da atividade 1, certo? É individual, não é em grupo. Eu sei que às vezes eu estou sem tempo, daí eu peço para o colega, eu posso pedir para um colega me entregar as respostas dele, mas não pode ser. É lógico que eu e o professor Leandro vamos estar atentos, né, à questão de respostas similares. Se acontecer isso, infelizmente, em questões éticas, nós teremos que anular a atividade, tá certo? Então, as respostas são individuais, então não pode haver respostas idênticas. É necessário que vocês leiam, assistam e respondam com as palavras de vocês, tá? Não é copiar uma parte e colar na atividade, né? Na folha de atividade. Respondam, tá bem? Nós vamos considerar tudo. O importante é que vocês compreendam o assunto. E a atividade 2, eu vou explicar melhor já para vocês. A atividade 1, ela se encontra, vocês respondem tudo com o capítulo 1 do livro. O livro tem 2 capítulos, tá? A atividade 2, vocês respondem com o capítulo 2. Existem 3 partes do capítulo 2 que apresenta 3 tipos específicos de redes de cooperação na esfera pública. Vocês vão escolher uma desses tipos de redes, vão identificar um caso, por exemplo, né, na rede de prestação de serviços, o Estado presta muitos serviços para o cidadão, não é? Na área de saúde, na área de educação. Eu mesmo vou falar um pouquinho sobre uma dessas redes de prestação de serviços, e vocês vão identificar e vão apresentar um caso, certo? Muito simples. Vocês vão ver cada um desses 3 tipos, daí, entendi, eu vou usar, por exemplo, a rede de prestação de serviços na área de educação. E como é que se forma essa rede? E responda ao questionário da atividade 2, com base no caso que vocês vão escolher, certo? Não é difícil, porque todos nós participamos, todos nós recebemos algum tipo de serviço, de algum tipo de rede de colaboração dentro da esfera pública, certo? Pessoal, alguma dúvida com respeito à plataforma? Desculpa, não tinha visto aqui que era para aumentar, né? Eu acho que eu não conseguia não aumentar. Eu conseguia? Talvez eu conseguisse, sim, mas agora eu já apresentei. Consegui assim, desculpa, tá? Como eu disse, eu não estava vendo, né? Mas, em função disso, alguém tem alguma dúvida com respeito à plataforma, às atividades? Pode abrir o microfone e pode falar. Tudo tranquilo, professor. Tranquilo, Clédia? Obrigado. No fórum introdutório não tem nada publicado. Vanderleia, no fórum introdutório, que é aquele que vale 1 ponto, é isso, Vanderleia? Explica melhor. Abre o microfone e fala, Vanderleia. No fórum, boa tarde, né? No fórum introdutório não tem nenhuma atividade lá publicada. Vamos lá, então eu vou abrir o fórum introdutório, tá? Na semana 1, isso. Quando eu abro ele... Oxente. Sumiu. Professor, eu estava olhando no meu aqui, no polo de Maceió, ele estava aparecendo a atividade, né? Com relação à rede, se fosse procurar emprego e tal. Sabe o que deve ter acontecido? Quando replicaram, ele deve ter desaparecido. Mas no fórum de Maceió, porque como é que a gente faz? A gente cria a plataforma, a disciplina dentro do Moodle, em um polo, e eu criei no polo Maceió.
Alguém do Polo Maceió pode abrir o fórum introdutório e ver se tem uma pergunta que eu faço? Eu acredito que tem. Thomas, você está falando, Oi, professor, mas eu não estou ouvindo. Tá me ouvindo? Só deixa eu ajeitar aqui. Estou escutando. Isso tá agora, professor? Pronto, eu tinha aberto aqui e ele tinha uma pergunta aqui no fórum introdutório que era justamente referente. Deixa eu ler aqui específico, que aí fica mais fácil. Isso, por favor, Thomas. Boa tarde. O meu está aqui aberto. Pode ler, Marcial, para a gente, por favor. A internet está um pouquinho lenta, mas tá rodando. Estão me ouvindo? Estamos. Nossa disciplina vai começar, terá apenas 30 horas de duração. Então, coloco-me à disposição para dúvidas ou esclarecimentos nos fóruns de dúvidas, que estão disponíveis em cada semana. Mas podemos iniciar nossos diálogos a partir deste fórum introdutório. Respondam para mim, valendo um ponto adicional na sua nota da prova presencial. Eu ministrei um curso há muitos anos, auxiliando membros de nossa igreja a se prepararem para conseguir um emprego. Uma das perguntas que nós sempre fazíamos era a seguinte: se você fosse procurar um emprego hoje, na cidade em que mora, quantas pessoas influentes você teria registradas na sua agenda pessoal? Por exemplo, familiares, políticos, empresários, ex-colegas de escola, ex-professores, vizinhos atuais, ex-vizinhos, setores públicos e outros. Responda com sinceridade. Seriam quantos contatos, aproximadamente? E que você poderia procurar ou deixar o seu currículo. Responda já, compreendendo que esses contatos formam uma rede de colaboração pessoal. Concorda? Responda então. Muito obrigado, Marcial. Vanderleia, né, que tinha comentado, eu vou postar em todos os polos que não tem esse questionamento, tá certo? Mas é uma coisa muito simples, é só para vocês refletirem um pouquinho. Se vocês fossem procurar um emprego hoje, né, quando eu ministrava esse curso, né, de autossuficiência profissional na minha igreja, uma dinâmica que nós fazíamos com os alunos no momento a gente dava uma folha para eles e pedimos para ele listar o nome das pessoas que eles conheciam. Essas pessoas formavam uma espécie de rede de cooperação para eles, né? Poderia ser uma rede de cooperação. Então nós pedíamos, vamos lá, pensem agora, ex-professores, anotem, quem dos ex-professores vocês conhecem, tem contato? Daí eles colocavam lá, eita, o professor Marcial, eu tenho contato dele, tem o professor Leandro, tem o professor D'Artagnan, e anotavam. Bom, beleza, agora vamos pensar nos professores atuais, eles anotavam. Vamos pensar em políticos que vocês conhecem, eles anotavam. Donos de empresa, eles anotavam. Gerentes, amigos, membros de outra igreja, familiares. Daí eles faziam uma relação, gente, que às vezes chegava a 100 nomes. Eu vi pessoas que apresentam. Nossa, professor, tem mais de 100 nomes aqui. E como esse curso, a gente sempre falava, procurar emprego é um trabalho de período integral, que começa às 8 horas da manhã e termina às 18 horas da tarde, então você deve, na minha opinião, preparar um bom currículo, entrar em contato com todas essas 100 pessoas e tentar ver se elas poderiam te indicar. Porque você procura, de repente, um professor como eu, né? Às vezes eu fico sabendo, eu tô, por exemplo, ciente de um amigo meu,
que ele é o gerente de marketing da Casa Vieira e ele está precisando de uma auxiliar de marketing. Se alguém trabalha na área de marketing, tem conhecimento dos programas de marketing, de propaganda, perdão, se me procurarem, professor, estou precisando, manda teu currículo para mim, eu encaminharia para o meu amigo David, sabe? Percebem? A pessoa me procura, eita, olha, eu tenho um amigo que está precisando de emprego. O próprio David, que hoje é gerente na Casas Vieira, uma vez ele chegou para mim, ele trabalhava por conta própria, há muitos anos atrás, há mais de quase 10 anos atrás, ele me procurou, Márcio, eu estou precisando, eu vou deixar de trabalhar por conta própria e quero trabalhar CLT. Você tem alguma coisa para me indicar? E na época eu sabia de um emprego temporário na Casa Vieira, na área de marketing. E eu falei, nossa, eu sei sim, eu acho que você deveria se candidatar e dar o melhor de você nesse emprego temporário, que é para substituir a gerente de marketing que vai sair de licença maternidade. Ele aceitou, o salário era baixo, era de auxiliar, mas ele aceitou o desafio e fatal, ele logo terminou o trabalho temporário, gostaram tanto dele, eu sabia que iriam gostar dele, porque ele é uma pessoa fantástica, um profissional fantástico, e contrataram ele como analista, e hoje ele é o gerente de toda a Casa Vieira. Percebem? Redes de contato. Então, vocês devem ter parentes, políticos, ex-professores, amigos, que vocês podem encontrar na empresa que você trabalha. Você teria alguma indicação, sabe de alguma coisa? Talvez na hora ele não sabe, mas daí você fala, então vou deixar meu currículo com você. Se souber de alguma coisa, daqui uma semana abre uma vaga e ele vai mandar para você. Percebe? Redes de cooperação. Pessoal, é muito importante que eu saiba fazer um networking, sabe? Fazer redes de contato e transformar essas redes de contato em redes de colaboração. Então, eu posso ser um profissional que sempre está em contato com essas pessoas, na data de aniversário delas eu mando uma mensagem, nas postagens delas nas redes sociais eu estou lá sempre presente, faço comentários, participo, estou engajado na vida pessoal e profissional de todas essas pessoas. O dia que eu precisar delas, elas podem colaborar comigo de alguma forma. Concordam? Isso são redes de contato, redes de colaboração, que podem se transformar em redes de colaboração. Bom, acabo de dar toda a dica da atividade do Fórum 1 para um pontinho adicional. Só entrem lá, analisem o número de pessoas que vocês têm em contatos, né, e respondam ao fórum introdutório, tá bom? Eu vou acrescentar a pergunta nos demais polos que não são os de Maceió, que ainda não tem, certo? Alguma outra pergunta com respeito à plataforma, tudo certo? Se tiver alguma pergunta, pode entrar em contato comigo, com o professor Leandro, tá certo? Nós estamos aqui à disposição de vocês. Já coloquei até acho que eu coloquei meu WhatsApp, não sei, mas quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, é só entrar em contato, sempre estarei à disposição de vocês, tá certo? Bom, eu vou fechar, então, a parte do fórum e vou fazer uma apresentação agora de PowerPoint, tá bom? Para que vocês eu possa falar um pouquinho sobre aqueles 3 conceitos que são extremamente importantes. Vou fazer a apresentação. Por favor, vocês estão vendo, porque eu não consigo ver mais o chat. Alguém Estamos pode sempre. abrir? Ótimo. Está visualizando. Muito bom, muito obrigado. Gestão de rede de colaboração na esfera pública. Vou estar apresentando para vocês algumas coisas que eu considero importantes, tá bom? Olha isso daqui, pessoal. Durante o meu doutorado, o meu doutorado foi no Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, um doutorado em educação, mas eu também fiz um doutorado sanduíche, onde eu participei também uma parte do doutorado na Universidade de Lisboa, Portugal. Então, eu estive lá em Lisboa no ano passado, que eu terminei o doutorado no ano passado, né?
mas eu estive lá alguns meses, na Universidade de Lisboa, e tive uma aula sobre redes de colaboração, mas no caso, foi com o professor Jarmo Kalum, que se eu não me engano o nome dele, não estou lembrado agora, mas esse professor era um professor finlandês. Me interessava, né, porque o meu tema, né, da tese de doutorado era a Finlândia, então eu fui ter essa aula com o professor Jarmo. A Finlândia é o terceiro país com maior fluência inglesa no mundo, pelo menos até 2019 era o terceiro país. Praticamente todo finlandês fala inglês, né? Então, essa aula na Universidade de Lisboa foi em inglês, eu entendo um pouco o inglês, então eu participei desta aula, e ele mostrou um gráfico muito similar a esse. Isso daqui que vocês estão vendo, esse gráfico, é uma rede de colaboração da Universidade Federal de Sergipe, tá certo? Se vocês verem lá embaixo, do lado direito, tem o IFAL, ou seja, os IFES, né? Entre os IFES, existem várias organizações, né? Instituições federais, né? Superiores. O IFAL faz parte da rede de colaboração da Universidade Federal de Sergipe. Então, olhem só, isso daqui é uma forma de mapeamento. Existe uma metodologia para se fazer isso, tá certo? Na aula do professor Jarmo, eu ia procurar, mas eu não encontrei, e também não ia fazer muito sentido, né? Porque era do sistema educacional finlandês, e vocês iam ver um gráfico muito similar a esse, mas daqui está mais próximo da realidade nossa, está bem próximo, Universidade de Sergipe, né? Aqui do nosso lado, e o quanto que existe uma rede de colaboração, né, da Universidade de Sergipe, ou seja, todas as instituições, pessoal. Olha só, outras universidades, organizações, até a Mackenzie está aqui, que é uma universidade privada de São Paulo, está aí o IFAL, está aí lá em cima está alguma coisa relacionada ao NIT. Cada pontinho desse tem uma cor, né? Tem uma cor vermelha, uma cor amarela e uma cor, eu acho que é na cor roxa. Mas isso significa o grau de intensidade dessa de colaboração, né? Eu não sei aqui, eu não peguei o critério que utilizaram, mas no caso do sistema educacional finlandês, era impressionante, era uma rede muito complexa como essa, mas existiam instituições que tinham contato com o sistema educacional finlandês diariamente. Existiam outros que eram semanalmente, outros que eram mensalmente, outros que eram esporadicamente. Então, eles classificavam e daí eles sabiam quais eram as instituições, as organizações que colaboravam mais com o sistema educacional finlandês. E aqui nós temos as organizações que colaboram mais com a Universidade Federal de Sergipe, não é? Para vocês verem, né? Vamos supor que vocês um dia são administradores públicos de uma instituição pública, vamos supor aí, pode ser uma autarquia, vamos supor que seja o próprio IFAL, né? E dentro dessa autarquia você é um gestor público e você precisa ser efetivo, você precisa ser eficiente, você precisa saber utilizar bem os recursos públicos, que são escassos. E por isso você forma as redes de colaboração, você forma as parcerias. Você vê que algumas instituições podem contribuir para o cumprimento da sua missão. E muitas dessas instituições, elas podem contribuir sem muito custo. Algumas até de uma forma gratuita. Quer ver? Eu vou dar um exemplo agora, tá? O que é uma rede de colaboração de prestação de serviços? Já estou entrando aqui no capítulo 2 do livro. E daí vocês podem encontrar, né? A única coisa que eu peço é que vocês não vão, eu peço para vocês não utilizarem a área de saúde,
Ou, se forem utilizar, que seja muito diferente desse exemplo que eu vou apresentar para vocês. A atividade 2 pede para vocês identificarem uma instituição de prestação de serviço na área pública, se escolherem, né, esse tipo de rede de colaboração, de prestação de serviço, porque tem também a de infraestrutura. Vocês podem, por exemplo, escolher uma... Hoje em dia, praticamente, nós não temos mais, mas toda a parte de telecomunicações, ela é praticamente privatizada, não é? Mas ela forma uma rede de colaboração que presta serviço para o Estado. E daí vocês podem escolher toda a rede de colaboração que oferta serviços de telecomunicações no Brasil. Bom, mas eu vou citar, por exemplo, na área de saúde. Eu vou citar mais especificamente uma organização que eu conheci, que é a ADEFAL. Tá? A ADEFAL é a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Alagoas. Então, olha só, dentro de um modelo de administração pública gerencialista, que é o modelo predominante nos dias atuais, desde Fernando Henrique Cardoso, quando ele acrescenta nos princípios da administração pública o quinto princípio, que é o LIMP. Vocês devem se lembrar do LIMP, né? Dentro do LIMP, antigamente era LIMP, P mudo, não tinha o E. Com Fernando Henrique Cardoso, ele acrescenta o E. O E de... Boa pergunta. Quem pode me responder aí? O E do LIMP é o quê? Eficiência, professor. Olha aí, garoto. Parabéns. Vai ser um bom administrador público, com certeza. Eficiência. Foi Fernando Henrique Cardoso que inseriu o E de eficiência. Mas existia um porquê disso. E o porquê disso era enfatizar o modelo de administração pública que é o gerencialismo, certo? Gerencialista. Ou seja, o governo deixa de ofertar serviços, ele deixa de contratar médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, para prestar serviço para os deficientes físicos, como era há bastante tempo atrás. E ele, como ele passa a ser gerencialista, ele não contrata mais esses profissionais. Ele, na realidade, forma uma parceria com a ADEFAL, ele dá um valor mensal para a ADEFAL, por cada associado, que tem que ser também, né, credenciado não, tem que ser cadastrado no SUS, não sei se esses são os termos corretos, não estou lembrado, mas cada associado da ADEFAL recebe um valor mensal, a ADEFAL recebe um valor mensal por cada um desses associados, e a ADEFAL pega e contrata médicos, contrata terapeuta ocupacional, e daí a ADEFAL passa a prestar serviços nessas áreas para os seus associados, que são as pessoas com deficiência física. Gente, se eu falar alguma coisa, se eu estiver equivocado em alguma coisa, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Se alguém quiser falar também, abre o microfone, pode me interromper e pode complementar, pode participar à vontade, tá bom? Eu não sei tudo e se eu me equivocar em alguma coisa, podem me corrigir. E eu vou ser humilde o suficiente para reconhecer meu erro. Mas a ADEFAL, certo? Ela presta serviço para os seus associados através dessa verba que elas recebem do Sistema Único de Saúde. Então, olha só como a prestação de serviços na área de saúde do Estado brasileiro, ele tem uma rede de colaboração. Então, dentro dessa rede de colaboração, existe um pontinho, né, que é a ADEFAL. E se a gente for listar, né, dentro da rede de colaboração de todo o Estado brasileiro, na prestação de serviço na área de saúde, nós temos uma grande quantidade de instituições, de organizações que prestam serviços, que estão mais diretamente relacionadas, periodicamente prestando serviços, e o SUS, nesse aspecto, gerencia o serviço, controla, acompanha o serviço da ADEFAL. Percebem o que é uma rede
de colaboração dentro da esfera pública, e como uma determinada organização participa dessa rede, fazendo com que essa rede consiga cumprir a sua missão, que no caso na área de saúde é a prestação de serviço na área de saúde para a população. Vocês sabem que o SUS, se eu não me engano, pelo menos até algum tempo atrás, quando eu estudei um pouquinho sobre o SUS, era o maior sistema de saúde público do mundo, se eu não me engano. Eu acho que ganhava até da Inglaterra, que também é um grande sistema público, não me lembro, não é a minha área de estudo. Mas, se vocês querem compreender melhor como funciona o SUS, vocês vão ter que entrar dentro desse tema, dentro deste assunto que é redes de colaboração. E daí vocês vão ver como o SUS, o grau de complexidade que é as redes, a rede de colaboração da área de saúde, dentro da área de saúde, do Ministério de Saúde, né? Da Saúde do Brasil, vocês vão ter lá o SUS, vocês vão ter também a Agência Nacional de Saúde, que é a agência que controla, que acompanha as operadoras de saúde, né, os planos de saúde. Eu trabalhei muitos anos no sistema Unimed, e a ANS, né, era a Agência Nacional de Saúde, que acompanhava a Unimed. A Unimed de Maceió sofreu uma intervenção da ANS alguns anos atrás, porque ela estava quase quebrando, mas em função dessa intervenção, não sei se em função dela, mas eu sei que a Unimed de Maceió conseguiu se reerguer, mas a maioria das cooperativas médicas estão passando grandes dificuldades. E não tanto os planos de saúde privados, né? Você pega um Bradesco Saúde, por exemplo, ele está no Brasil inteiro, então ele dilui os seus custos no Brasil inteiro. Mas você pega uma Unimed de Arapiraca, onde todo o valor que ela recebe é dos usuários de Arapiraca e é distribuído com a prestação de serviços em Arapiraca. De repente, a Unimed de Arapiraca acorda no positivo, no seu orçamento, né, na sua balança financeira, e dorme no positivo e acorda no vermelho, porque, de repente, uns 5 usuários da Unimed Arapiraca têm um problema grave e tem que passar por um procedimento médico que custa uma fortuna, e daí a Unimed Arapiraca pode se dar mal. Mas uma Bradesco Saúde não, ela dilui o custo, né, de 5 cirurgias em Arapiraca em todo o Brasil. A Unimed Arapiraca não, é só Arapiraca. Percebe? Então, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que acompanha as Unimedes, ela tem acompanhado e tem feito algumas intervenções nas cooperativas médicas em função da sua singularidade. E as Unimedes estão se reorganizando para ter menos riscos, tá? Bom, então, o Ministério de Saúde tem uma rede de colaboração, certo? E dentro dessa rede de colaboração, ela tem lá o seu principal serviço, que é o SUS, mas ela tem também que acompanhar a ANS, tem que acompanhar as operadoras particulares, e assim por diante. Pessoal, isso é um exemplo de uma rede de colaboração na esfera pública, certo? Percebem como é importante eu entender os princípios de efetividade, eficiência e eficácia? Porque se eu sou um gestor um gestor público e eu vou ser, por exemplo, um ministro da saúde, ou mesmo um secretário da saúde numa determinada cidade, eu tenho que acompanhar essa rede. E eu tenho que, para cumprir com a minha missão, eu tenho que fazer com que essa rede de colaboração funcione de forma efetiva, eficiente e eficaz. Então, Pois não, me meu parece que, pelo que colocou, já temos um grande problema a ser discutido. A competitividade disso. Né? O quê? Competitividade? Competitividade entre os componentes da rede. Não tenha dúvida.
É um fator realmente muito importante. Eu não sei quem está falando, mas para você que está falando, é um fator muito importante, Flávio. porque... ok. Dentro de uma rede de colaboração, você pode ver, por exemplo, vamos pegar o SUS, né? A ADEFAL, ela está lá no cantinho dela, né? Prestando serviço para os seus associados, mas, alguns anos atrás, surgiu uma associação dos surdos. E essa associação dos surdos deveria prestar serviço apenas para os surdos, mas não, mas ela presta serviço também para outras pessoas que têm outras deficiências físicas. Daí, essas duas associações, de certa forma, competem entre si por associados. E por questões políticas, então, daí nem se fale. Daí que entra uma competitividade interna muito grande. Se você pegar, então, dentro das redes de colaboração da saúde, as operadoras de serviços, como as operadoras das cooperativas e as operadoras de bancos, existe uma competitividade muito grande. Por quê? Porque as operadoras de bancos, por exemplo, de saúde, elas podem ter um grupo de deputados, né, de senadores, para defender leis que, às vezes, podem prejudicar as cooperativas. Então, por que muitas Unimedes, por exemplo, quebraram? A Unimed São Paulo quebrou, certo? Quebrou. Então, existia a Unimed Paulista e existia a Unimed São Paulo. A Unimed São Paulo quebrou. Ela foi fechada. E como é uma cooperativa, todos os prejuízos da Unimed São Paulo teve que ser rateado entre os médicos cooperados. Muitos médicos cooperados perderam muito dinheiro. Mas por quê? Porque o governo, em vez de incentivar as cooperativas, às vezes as leis que são aprovadas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, são leis que favorecem os planos de saúde da rede privada, dos bancos. Então, olha aí o grau de competitividade em vários níveis, em várias instâncias. Agora, a questão, meu amigo, é você, como administrador público, você precisa entender que existem essas redes de colaboração, identificar cada elemento participante que são autônomos, na maioria das vezes, muitos deles são autônomos, e saber gerenciar isso, para você cumprir o seu papel, a sua missão. Então, você compreender a sua percepção aí da questão da competitividade é muito importante. Você fez uma conexão cognitiva nesse momento, você conectou o que eu estou explicando a uma realidade, e eu espero que vários de vocês estejam fazendo conexões também, conexões cognitivas, para refletirem quando estudar o livro-texto, assistir os vídeos, refletirem sobre a realidade, a nossa realidade. Vocês podem, talvez, não serem, né, administrador público um dia, vocês podem partir para outros caminhos, mas vocês são cidadãos brasileiros. Então, vocês precisam compreender como funciona o Estado brasileiro, o Estado de Alagoas, o município onde vocês residem, compreender essas redes de colaboração. E, se vocês vão ser administrador público num determinado setor público, de um município, vão buscar criar essas redes de cooperação, porque, de repente, você tem pouco recurso financeiro, pouco recurso de pessoas, né, da gestão de pessoas. E daí, mas você tem o recurso de criar redes de cooperação, certo? E é aqui que entra a questão da eficiência, da eficácia e da efetividade. Dentro de um líder do setor público, ele precisa compreender esses três elementos, né? Esses três instrumentos. Ele precisa buscar eficiência, ele precisa buscar eficácia, e precisa buscar a efetividade. E a rede de cooperação dentro da esfera pública, ela é um instrumento, um mecanismo muito importante para que você possa ser um gestor público efetivo. Olha só, Jesus Cristo foi um grande líder, Nelson Mandela foi um grande líder, ficou 27 anos preso numa cadeia de segurança máxima na África do Sul. Depois, por pressões internacionais, ele foi solto.
Já pensou, gente? 27 anos preso numa cadeia de segurança máxima e depois é solto e passa a ser o presidente da África do Sul e acaba com a política da apartheid, né, racista que existia naquele país, que era um absurdo, mas existia. Temos aqui o Walt Disney, um grande empresário privado. O que esses 3 grandes líderes tinham em comum? Vamos lá, participem, abram o microfone, pode falar. O que esses 3 líderes tinham em comum? Claro que eu não quero desprezar Jesus Cristo, que não era só um grande líder, era um Deus. Mas esses 3 grandes líderes tinham algo em comum. O quê? Professor Tomás, eu acredito que um dos pontos convergentes entre eles seria o apelo social, né? A levar massas, angariar pessoas, juntar pessoas. Uau, muito bom, muito bom. Para quê? Por que ele agregava pessoas? Para quê? E é o que eles tinham em comum. Isso que você falou, eles tinham em comum, sim. Mas tinha algo maior. Por que eles agregavam as pessoas? Eles tinham uma... Vamos lá, pessoal, participem. Vou dar um spoiler aqui, vou mostrar uma figura, daí vocês me dizem o que eles tinham em comum. E agora? O que esses 3 líderes tinham em comum? Juntos somos mais fortes. Boa! Somos mais fortes para quê? Para resistir, para avançar, para ser Para mais avançar para eficiente. onde? Ser O quê? mais em direção à eficiência. Boa! Em direção à eficiência. Mas para quê? Todo administrador tem algo que é fundamental, que é o mais importante. Nós temos que cumprir uma tarefa? Isso, uma missão, um propósito, uma finalidade. Jesus Cristo tinha um propósito, uma missão que o Pai Celestial lhe conferiu, que era salvar a humanidade. Nelson Mandela tinha uma missão, que tudo começou para acabar com a política racista que existia naquele país. O Walt Disney tinha uma missão, que hoje em dia, até hoje, os milhares de funcionários e gestores da Walt Disney reproduzem essa missão, que é criar felicidade. Todos tinham uma missão. E nós, administradores, temos uma missão onde nós vamos trabalhar, não é? Então, na área pública, eu tenho uma missão. No IFAL, nós temos uma missão, transformar a sociedade através da transformação de vocês, estudantes. Nós estamos transformando a mentalidade, o mindset, né, a vida social de vocês através do conhecimento. Nós temos uma missão. E um administrador público precisa ser eficiente, eficaz e efetivo no cumprimento dessa missão. Concorda? Por exemplo, a missão dos Correios: conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas. O Correio busca principalmente a conexão de pessoas. Até porque hoje em dia ele não faz só entregas. Hoje em dia ele busca conectar pessoas. Essa é a grande missão dos Correios. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Gostaria da participação de vocês. Não precisam ser explícitos, tá? Mas pensem na relação sexual que você considera inesquecível. Se alguma mulher quiser responder aqui, eu preferiria que fosse uma mulher que respondesse, tá bom? Pense na relação sexual que você considera inesquecível. Pessoal, não quero que ninguém seja explícito aqui, tá? Mas eu quero entender de conceitos. Conceitos da administração. Mas usando um modelo, a vida pessoal. Pense na relação sexual que você considera inesquecível. O seu parceiro foi eficiente, foi eficaz ou foi efetivo? E sem ser explícito, sem ser imoral, sem ser vulgar, expliquem para mim
por que que essa foi a sua escolha. Alguém abriu aí o áudio. Pode falar. Ninguém quer falar? Pense na relação sexual que você considera inesquecível. Seu parceiro foi eficiente, foi eficaz ou foi efetivo? Só para vocês verem que tem 3 níveis, né, diferentes de uma relação sexual com um bom desempenho. Uma vez eu estava ministrando uma palestra, eu fiz essa pergunta para professores. Daí teve um professor lá que não gostou muito da minha pergunta. Daí ele falou assim, isso aí para mim não importa não, minhas relações sexuais são maravilhosas e eu não tenho que ficar fazendo classificações das minhas relações sexuais. Daí eu fiquei pensando, né, e respondi depois. Bom, para você talvez não, porque ele era jovem, eu acho que ele tinha 30 anos de idade. Mas e um relacionamento com 10, 20, 30 anos de duração? Será que não é importante eu saber se eu sou eficiente, se eu sou eficaz ou se eu sou efetivo? Vamos lá, pessoal. Conceitos. Me digam. Eu quero saber principalmente sobre a efetividade. Quem vai? Não é possível que ninguém tenha uma resposta para me dar. Vamos lá, pessoal? Deixa eu ver se eu ainda estou online. Eu estou online. Tem gente aqui ainda? Tem. Cadê vocês? Olá, professor. É porque tá meio difícil essa pergunta. Tá difícil, é? Ô, meu amigo, sério mesmo, né? Vocês são administradores. Eu acho que o senhor caiu sua rede, viu, professor? Ou então a turma não está fazendo sexo mais não, viu? Que coisa. Mas pegou a resposta de uma menina aí agora, de uma aluna. Agora mesmo, tá no chat. Alguém lê para mim, por favor, já que ela está com vergonha. Eficiente, ela falou. Eficiente, professor, eu coloquei lá. Por que ele foi eficiente? Sem ser explícita. Por que ele foi eficiente? Eu acho que quando vocês consideram algo inesquecível, foi algo eficiente, né? Ficou Olha. marcado, foi marcante. Para mim, acho Olha, muito bem, eficiente. muito bem. Olha, você classificou como o porquê que foi inesquecível, mas eu ainda não tenho a resposta de eficiência, eficácia e efetividade. Tem diferença. E nós, como administradores, nós temos que saber conceituar esses 3 instrumentos. Eficiência, eficácia e efetividade. No caso da nossa amiga aí, ela disse que foi inesquecível, foi marcante, mas por que foi marcante? Porque ele realmente foi eficiente? Ou será que ele foi eficaz? Ou será que ele foi efetivo? Na fisionomia aqui dessa mulher, por isso que eu pedi para mulheres responderem, né? E daqui eu estou considerando as relações heterossexuais, tá? Não estou entrando no mérito das relações homossexuais, não tenho absolutamente nada contra, mas foi apenas para exemplificação, tá bom? Mas no caso aqui dessa fisionomia dessa mulher, o sorriso dela mostra claramente, ó, ele já está dormindo lá, ele está no 10º sono, né? Mas ela está com um sorriso no rosto, porque provavelmente de duas uma, ou ele foi eficiente, eficaz e efetivo, ela está altamente realizada, ou então ela foi tão ruim que ela está pensando em outro e ela está lembrando de outro e ela está sorrindo porque ela está lembrando de outro. Mas, pessoal, isso daqui é muito importante, sabe por quê? Não a questão da relação sexual, mas entender os 3 conceitos. Vou explicar para você. Pode falar, meu amigo, fale. Eu acho que foi efetividade mesmo. Porque efetividade, que é a dimensão do desempenho. Tem a ver com o desempenho. Com certeza tem. Eu vou explicar para vocês os 3 conceitos e depois a gente volta para cá para a gente poder entender a utilização desses instrumentos avaliativos até nas questões pessoais, tá? Vamos lá, conceituando. Eficiência tem relação direta com produtividade, ou seja, alta produção com baixa utilização de recursos, tá?
Então, você faz mais com menos, certo? Eficácia é a mensuração de resultados alcançados em relação a metas, objetivos e finalidades. Dentro da administração, a efetividade é quando você é eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Mas na avaliação de políticas públicas e organizações públicas, eu tenho um conceito de efetividade muito mais aprofundado. Mas olha só, grosso modo, eficiência, fazer mais com menos. Numa relação sexual, dentro dos recursos que eu tenho, eu consigo atingir aquilo que eu me proponho a realizar, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho 60 anos de idade, mas uma pessoa com 70 anos de idade, às vezes ela sofre de disfunção erétil e ela tem um recurso, que é aquele comprimido azulzinho, né, que é o Viagra. Então, com o recurso dele, ainda assim ele consegue satisfazer a sua esposa, que pode ter também 70 anos de idade, certo? Isso é eficiência. É ser produtivo. Com os recursos que eu tenho, eu consigo produzir bastante. Olha aqui a importância das redes de colaboração, né? Indo para a questão da esfera pública. Eu, às vezes, tenho pouquíssimos recursos. Daí eu consigo trazer pessoas para contribuir, colaborar na eficiência daquilo que a esfera pública está se propondo a realizar. A eficácia é a mensuração de resultados. Você traça objetivos e alcança os resultados. Na questão da relação sexual, por exemplo, eu já vi muitos casais que são casados há mais de 20 anos, mas entre homem e mulher, ou poderia ser entre homem e homem, mulher com mulher, eles traçam a meta. Olha, para a gente ser feliz, a relação sexual é muito importante para mim. Então, eu gostaria que a gente tivesse pelo menos 2 vezes por semana, uma vez por semana, uma vez por mês, não importa, mas eles decidem juntos, traçam a meta e estabelecem isso. Ou pode ser, vamos sair uma vez por mês, vamos sair semanal. Eu e minha esposa, por exemplo, toda sexta-feira a gente tem o nosso momento. É o nosso momento para sair, para se divertir. Sexta-feira para nós é sagrado. Eu não marco nada, não marco aula, não marco palestra, não marco nada. Sexta-feira à noite, eu e minha esposa sempre temos algo só para nós dois. Isso é eficácia, é traçar metas e cumprir. E efetividade na abordagem administrativa, como eu falei, é a junção entre eficiência e eficácia. Ou seja, é conseguir atingir resultados com o mínimo de recursos possível. Isso seria efetividade. Agora, uma instituição social é efetiva nessa perspectiva da administração se for ao mesmo tempo eficiente e eficaz. Para a Sobral e PES, que são administradores também, uma organização eficiente é aquela que minimiza a utilização de recursos, enquanto a eficaz é a que maximiza o cumprimento de objetivos. É possível constatar similaridade com Chiavenato. Agora, na área da administração pública e na área de políticas públicas, entende-se por eficácia algo muito parecido, né? A avaliação dos objetivos e instrumentos explícitos de uma política ou programa público. E a eficiência é avaliada pela correlação entre os efeitos dos programas e os esforços, custos empreendidos para obtê-los, tá vendo? A produtividade. Agora, a efetividade para Fagundes e Moura, ela diz respeito ao estudo do impacto, do efeito real sobre o objeto de intervenção. Então, olha só, pessoal, vamos fazer as relações aqui, as 3 relações, para que vocês nunca se esqueçam. Quando vocês estudarem o livro-texto, vocês podem lembrar que eu estou estudando redes de colaboração, porque eu sou um administrador público e eu preciso ser efetivo. E a efetividade dentro da administração é porque eu sou eficaz e também sou eficiente. Então, entendo, eu como administrador, eu utilizo as redes de colaboração, eu administro essas redes de colaboração e busco a efetividade, ou seja, causar impacto no público da minha intervenção. Então, se eu sou da área de saúde, eu quero causar um impacto no cumprimento da minha missão, certo? Então, eu sou um administrador público, eu quero ser um líder público. Então, eu posso ser um político também. Então, se a minha área de atuação é na área de saúde, eu tenho uma missão, que é cuidar da saúde da população onde eu estou atuando. Eu preciso cumprir essa missão, sendo efetivo, eficiente e eficaz. E aí eu posso utilizar a rede de colaboração
para cumprir essa missão. Mas percebe a importância da missão, dos objetivos. Para a RET, ela tem um conceito melhor para mim de efetividade. É o exame que eu usei, inclusive, na minha tese de doutorado. É o exame da relação entre a implementação de um determinado programa e seus impactos e ou resultados. Isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva mudança nas condições sociais prévias da vida das populações atingidas. Pessoal, percebe, então, a importância de todos esses conceitos que eu estou apresentando? Efetividade, eficiência, eficácia, administração. Percebem a relação, pessoal? Ou seja, eu estou buscando fazer uma relação exatamente do princípio do capítulo 1 do livro-texto. Porque a professora Maria, no livro-texto, ela inicia o capítulo 1 exatamente tratando sobre esses conceitos. O conceito da administração, a diferença entre administração e gestão. Para ela, no caso dela, do livro-texto, ela não faz diferenciação, são sinônimos, tá? E então ela usa a gestão pública, mas é sinônimo de administração pública. Ela trata do conceito da efetividade, que aqui eu estou me aprofundando um pouquinho mais, e trata da questão das redes de cooperação. Ou seja, o que vocês têm que levar com vocês dessa disciplina. Eu sempre tento fazer com que os meus estudantes, numa disciplina, eles levem para sempre, na vida deles, a mensagem principal. Porque se um dia, daqui 10 anos, você teve aula com o professor Marciab, o que você aprendeu com ele? Eu quero que vocês sempre se lembrem que o professor Marciab, dentro daquela disciplina de redes de cooperação na esfera pública, ele quis dizer para nós que nós, enquanto administradores, temos uma missão a cumprir. E eu preciso efetivar essa missão. E para isso eu utilizo as redes de cooperação. Certo? Olha só, a importância de entender as redes de cooperação, o grau de complexidade que elas são às vezes, a importância de cada elemento autônomo que faz parte dessa rede de cooperação, a importância de eu identificar e buscar a satisfação delas, a importância de eu entender o que o estudante no início falou, do grau de competitividade que pode existir. Um gestor público, ele pode ter esforços, ações políticas para minimizar esse grau de competitividade, para que, na busca da missão, ele possa ser o mais efetivo ou possível. Vou usar um exemplo de vacinação para vocês nunca mais se esquecerem dos 3 conceitos. A eficiência tem relação, exemplo de uma vacinação do Zé Gotinha, por exemplo, que acontece anualmente, ou uma vacinação do Covid, ou uma vacinação da gripe, não importa. Mas dentro de um programa de vacinação anual, a eficiência tem relação com a produtividade por vacinador. Então, se eu sou o gestor desse programa de vacinação, eu tenho que fazer com que cada vacinador seja o mais produtivo possível, não é? Eu não posso deixar que um vacinador faça 1000 vacinas e um outro lá que não quer trabalhar faça apenas 100. Eu tenho que fazer com que todos sejam produtivos. Isso é buscar eficiência, tá? Ou seja, a relação entre o número de crianças atendidas por profissional. A eficácia refere-se à meta atingida. Essa seria eficaz se todo o público fosse atingido. É claro que, por exemplo, a gente vê hoje em dia nas vacinações do Covid já não é tão forte. Então, às vezes, não chega nem a 70%, 80%, como era na época que estava no auge da pandemia. As vacinações da gripe, até as vacinações hoje em dia da paralisia infantil já não é tão efetiva eficaz quanto antigamente, né? Ou seja, a maior parte da população de crianças atingidas, em função de muitas crenças que, na minha opinião, infelizmente, são erradas, de que a vacinação ela não é benéfica,
até alguns tipos de doenças estão retornando, né, na nossa sociedade. Não vou entrar no mérito de avaliar, fazer um juízo de valor se isso está correto ou não importa, né? Mas nós precisamos buscar eficácia, é fazer com que, se eu sou o gestor de um programa público, é que todo o público seja atingido. E olha a importância de uma rede de colaboração, até numa campanha de vacinação, né? Porque na divulgação, olha só, por exemplo, como é uma rede de colaboração num programa de vacinação. Hoje em dia eu coloco vacinação no shopping, nas escolas, coloco em todos os locais possíveis, para conseguir ser eficaz, para conseguir fazer com que todo o público seja atingido. Olha a vacinação de raiva, às vezes colocam vacinação do seu pet em vários lugares, né? Para que todo o público seja atingido. E por último e mais importante, de acordo com Pérez, a efetividade, ou seja, houve uma redução no número de crianças que contraíram a doença no período. Neste exemplo, a efetividade depende de uma série de fatores, não é? Como qualidade da vacina, público atendido, momento em que a vacina foi aplicada, dentre outras variáveis, outros fatores, evidenciando assim a complexidade em aferir tal índice. Então, olha só aquilo que o nosso colega falou, não sei se foi Fábio, não lembro quem foi que falou, mas ele falou do fator competitividade. Então, é um fator que pode interferir na efetividade de um gestor público. Então, para eu realmente ser efetivo no cumprimento de uma missão, de um propósito, de uma finalidade, eu preciso entender esse grau de complexidade. E eu posso utilizar de uma rede de colaboração para fazer com que o meu papel, a minha missão como gestor público seja atingida, tá certo? E daí, retornando aqui, a relação sexual, que a gente considera, para a gente nunca mais esquecer, desculpa o exemplo, se alguém não gosta, né, de tratar de questões sexuais, mas como é relacionamento, né? A administração é puro relacionamento entre pessoas. Eu gosto muito de utilizar esse exemplo. Um parceiro eficiente é aquele que, com os recursos que ele tem, ele consegue atingir os objetivos de satisfação do seu parceiro ou da sua parceira. E a efetividade é o resultado final, né? Dentro da sua eficiência e da sua eficácia, você consegue fazer com que a relação permaneça cada vez mais unida, uma relação cada vez mais que traz alegrias para o casal, seja ele de qual gênero, isso não importa realmente. Mas, pessoal, vocês, aqui eu posso voltar para o público, para um bate-papo rápido, e pergunto para vocês, fui claro nessa introdução sobre redes de colaboração e a importância de eu ser efetivo de uma rede de colaboração como administrador público. O que vocês acham? Fui claro? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria que uns 2 ou 3, por favor, abrisse o microfone e falasse a sua impressão disso que eu acabei de apresentar para vocês. Se 1, 2 ou 3 mostrarem que entenderam, daí eu vou ver que eu realmente consegui cumprir com o meu papel. Nesse momento introdutório aqui, do nosso componente curricular. Quem gostaria, por favor? José Caetano, obrigado, ficou claro. Elba, está presente ainda, Elba? Percebe, Elba, que provavelmente a relação inesquecível para você, ela pode ter sido em função de uma eficiência ou de conseguir atingir um objetivo que vocês tinham em comum, ou do resultado final, aquilo que deixou, porque me parece que ele foi muito efetivo, né? Porque te satisfez em vários aspectos. Aí, então, pessoal, para vocês verem, né?
como é importante eu, como administrador público, entender desses 3 instrumentos avaliativos. Porque eu posso estar sendo eficaz com o público no qual eu estou trabalhando, né? Eu posso ser eficiente utilizando o recurso público e fazendo muitas ações, buscando parcerias, redes de colaboração, formando redes de colaboração, oficializando redes de cooperação, institucionalizando redes de colaboração. Por exemplo, né, quando eu estava como chefe de departamento de graduação, no IFAL, na reitoria, eu me lembro que os pró-reitores de ensino das universidades daqui de Alagoas se reuniram e formaram uma rede de colaboração. Para quê? Qual era o propósito? Qual era o objetivo? Porque na oferta dos componentes curriculares, nós podíamos abrir vagas para os estudantes das outras universidades e pagarem disciplinas que eles estavam devendo. Por exemplo, vocês. E essa parceria, se eu não me engano, ainda existe, viu, gente? Se eu não me engano, chama Promoac. Mas vocês podem estar devendo alguns componentes curriculares, né? E, de repente, esse componente curricular vai ser ofertado na UFAL, vai ser ofertado na Uncisal, na UNEAL. Daí vocês, em função dessa parceria, dessa rede de colaboração, essa parceria, esse programa colaborativo, vocês poderiam pagar esta oferta em outra universidade, em outra instituição de ensino superior, trazer para o D'Artagnan, ele abre o processo e vocês estariam livres desse componente curricular. Percebem? Então, isso foi os pró-reitores, né? No nosso caso aqui, a nossa pró-reitora, a professora Cledilma Costa, juntamente com os outros pró-reitores de ensino, se uniram e criaram esse programa fabuloso para poder ofertar componentes curriculares. Olha só, né? Isso é uma rede de colaboração, tá? Então, nunca se esqueçam, eu, como gestor público, preciso cumprir a minha função. E eu preciso ser efetivo. Eu não é só cumprir a função e achar que eu estou cumprindo a função. E chegava lá, não, eu estou cumprindo a função efetivamente. Tá, mas administrador público tem que comprovar isso através de métricas. Existe um engenheiro, Vicente Falcone, da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele fala claramente, não existe gestão sem medição. Sem medição, não existe gestão. Então, nunca chegue e fale, eu sou um gestor público efetivo, e morreu. Mas por que você é efetivo? E daí você, fala, porque eu me esforço muito, eu trabalho demais. Bom, mas trabalhar demais qual conceito que você está usando da efetividade para dizer que você é efetivo? Daí não, mas daí... Pode falar, Fábio. Ele tem que entender que a efetividade possui um foco externo e refere-se a impacto. Se não houve impacto, então realmente não houve efetividade. Fábio, estou vendo que você, se já não for, vai ser um grande gestor público. Parabéns por mais essa intervenção sua. É exatamente isso que o Fábio falou, gente. Muito bem, fico feliz, fico até emocionado de ver um aluno, um estudante falando algo do tipo. Efetividade tem a ver com o impacto da missão, daquilo que eu estou fazendo. Eu não posso falar que eu sou efetivo se eu não mostrar, se eu não comprovar os impactos que eu estou proporcionando no público no qual eu estou trabalhando. Se é na área de saúde, as pessoas que precisam de saúde. Se é na área educacional, são dos estudantes. Se é na área de segurança, é dos cidadãos com respeito à segurança pública. Por exemplo, olha a questão da segurança pública no nosso país. Como eu fiz a minha tese de doutorado era na Finlândia, em 2022 eu tive que ir lá conhecer a Finlândia. Gente, eu fiquei admiradíssimo. A Finlândia, no 7º ano consecutivo, é o país mais feliz do mundo. 7 anos consecutivos, Finlândia é o país mais feliz do mundo, pela ONU.
E quando você vai ver por que ela é feliz, felicidade é muito subjetivo. Por que ela é feliz? É isso que eu estou falando, é igual o Fábio falou, eu tenho que provar por que ela é feliz. Daí tem vários fatores que comprovam a felicidade dela. Um deles, segurança pública. Outro deles, a população confia nas instituições públicas. E daí, a hora que eu pego o índice de confiança nas instituições públicas no Brasil, pelo Banco Internacional de Desenvolvimento, BID, o Brasil, no ano de 2019, pelo menos era o indicador que eu tinha, era o país onde menos se confiava nas instituições públicas na América Latina e no Caribe. Isso é triste. Então, nossos gestores estão sendo efetivos na segurança pública. Eu talvez até estejam sendo efetivos, mas num grau muito baixo. Na medição, é num nível muito baixo. E isso que nós, administradores públicos, precisamos saber realizar, avaliar. Eu não estou sendo efetivo, porque o impacto que eu estou causando nesse momento, nesse primeiro ano, como administrador público, foi pífio. Foi na ordem de 20%. Mas até o final do meu mandato, eu vou conseguir chegar nos 90%. E aí eu vou poder dizer que eu sou 90% efetivo. Isso é medição, isso é métrica. Isso é ser um administrador, um gestor. Sem métrica, sem medição, não existe gestão. Então, é como o José Caetano falou aqui, ó, resultado, capacidade, habilidade. Basicamente é isso sim, eu tenho que mostrar resultado, mas daí eu tenho que mostrar que resultado é esse que eu atingi. Num relacionamento a dois, a relação sexual, ela é um dos fatores que pode fazer com que o relacionamento se intensifique, se solidifique, se concretize, que uma união possa ficar por toda uma vida, se for o caso. São vários os fatores, não é? Então, na administração pública, não tem para onde. Eu preciso ser efetivo com o uso dos recursos e no atingimento dos meus objetivos. E para isso eu preciso, às vezes, usar as redes de colaboração. Tá certo? Bom, essa é a mensagem inicial. E na meia hora final que eu tenho, 20 minutos finais, eu só gostaria de mostrar o livro para vocês, a partir do índice, e mostrar para vocês, pessoal. Olha, é interessante, né? Quando nós somos profissionais, sabe? Profissionalidade, eu falei, né, de profissionalidade, né, que eu estudei a profissionalidade na minha tese de doutorado. E eu uso vários conceitos de profissionalidade, mas um deles é do autor educador Libânio, de um livro dele de 2016 ou 2017. Ele fala que a profissionalidade é composta de duas dimensões: profissionalização e profissionalismo. Então, eu tenho um alto grau de profissionalidade se eu tenho uma ótima profissionalização e eu sou um grande profissional, eu sou dotado de profissionalismo. Profissionalização é simples, são as nossas formações, inicial e continuadas. Profissionalização tem a ver com formação, de acordo com o Libânio, tá? Mas eu gosto desse conceito, quando eu vou avaliar a profissionalidade, eu sempre trato dentro desse aspecto, profissionalização e profissionalismo. Profissionalização é formação inicial e continuada. Vocês estão fazendo uma formação inicial na área de administração pública. A profissionalidade de vocês na administração pública vai depender dessa profissionalização, mas também das formações continuadas, tá? Suas especializações, mestrado, doutorado, caso queiram se aprofundar até um doutorado. Isso é profissionalização. Profissionalismo é um conjunto de características que contribuem para que você faça entregas com excelência, tá? Isso é profissionalismo. Se eu sou ético, eu tenho profissionalismo e eu vou fazer entregas com excelência. Se eu tenho uma boa comunicação, eu tenho um bom grau de profissionalismo e vou fazer entregas com excelência, certo? Então, profissionalidade é profissionalização mais profissionalismo, certo?
Então, o livro-texto, é isso que eu queria falar. O livro-texto ele é um livro simples, é uma linguagem muito simples. Não é um livro complexo, denso, como às vezes a gente estuda. Eu nunca me esqueço quando eu fui estudar Pierre Bourdieu, o autor um autor de ciências sociais, né, que escreveu sobre a corporeidade do ser humano. A primeira página eu parei, na primeira página eu parei, porque o livro era denso. Mas o livro-texto, pessoal, não é denso, é um livro-texto muito simples. Eu vou abrir aqui o livro-texto para vocês, tá certo? Vou ampliar aqui, para que vocês possam enxergar direitinho. Mas o livro-texto está exatamente na primeira semana. Conseguem ver? Eu acho que está bem, dá para ver, né? Mas é só uma apresentação rápida. Bacharelado em Administração Pública, Gestão de Redes de Cooperação na Esfera Pública, professora Maria Leonídia Malmegrin, tá? Aqui apresenta quem é a professora Leonídia, tá? Graduada em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Poli, uma das maiores e fantásticas universidades do Brasil, que eu tive o privilégio de conhecer 2 professores e realizar um evento com eles, mas aí tem toda a trajetória profissional da professora Leonídia. E, pessoal, daí ela apresenta aqui, esse livro aqui, ele foi escrito especificamente para a administração pública. Olha aqui, ó, quando eu vou procurar as referências, está explicado aqui, ó, Florianópolis, Departamento de Ciências da Administração, né? Ele foi criado especificamente para a área de administração pública. Como nós estamos chegando no final, eu esqueci de colocar aqui a lista de frequência. Eu vou colocar a lista de frequência no chat, por favor. Entrem, tá bom? E já disponibilizando a lista de frequência. Está no chat, tá? Só entrar. Enquanto isso, eu vou apresentando o livro para vocês, certo? Então, eu só quero chegar aqui tá vendo? Esse livro, ele foi publicado, né, pelo Ministério da Educação, pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, da Diretoria de Educação à Distância. Então, é um livro que foi criado especificamente para os cursos que são promovidos pela CAP, tá? Os cursos de educação à distância, como é o nosso, de administração pública, porque ele faz parte do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, que é o nosso curso do IFAL, tá bom? Ele, se vocês pegarem o PPC, vocês vão ver que ele foi construído, o nosso curso foi construído, fundado no PENAP. Então, a introdução, ela fala sobre a gestão de redes de cooperação. Ela vai falar um pouquinho sobre esses conceitos que eu utilizei: efetividade, gestão, administração, redes de cooperação, suas tipologias, suas características, tá? Na atividade 1, vocês vão... quando vocês entrarem, vocês vão ver na página 12, vocês provavelmente vão ter que ler a página 12 para identificar aquilo que eu peço. Leiam, pessoal, por favor, leiam. Tentem responder da melhor forma possível para que vocês guardem com vocês os conceitos, né? Isso que nós conversamos hoje, um pouquinho do que nós conversamos. Temos os modelos, né, de gestão e estruturas básicas, né, das redes de cooperação, o papel das redes na universalização de serviços públicos, variedade, complexidade, em função do modelo de administração gerencialista. Como eu falei para vocês, as redes de colaboração, elas são fundamentais, né? Nós temos 3 setores na sociedade: o primeiro, o segundo e o terceiro setor. O primeiro setor é o setor público, é a esfera pública.
O segundo setor é a esfera privada, tá? E o terceiro setor é a sociedade civil organizada. Formar redes de colaboração, buscar junto aos três setores, criar parcerias, trabalhos em redes. Então, como eu falei para vocês, né? A DEFAL, ela é do terceiro setor. Ela é uma organização sem finalidade lucrativa, é uma associação. Ela é do terceiro setor. E o primeiro setor, formando uma rede de colaboração para a área de saúde, ela busca parceria com a DEFAL. Mas o primeiro setor também busca parceria com o segundo setor, que é, por exemplo, como eu falei, os planos de saúde, né? Então, olha só como a área de saúde ela está, né, organizada em redes de colaboração com os três setores. Pode falar, Leandro. Professor, tem um aluno que colocou aqui que a lista de chamada que o senhor disponibilizou no chat, ela pede permissão para poder assinar. Permissão? Isso, eu tentei acessar agora e realmente pede permissão mesmo. Então me desculpem. Olha, não é necessário. Eu fiz a lista de frequência por questões de meramente procedimentais, mas o Google, ele vai me apresentar, não é isso, Leandro? No final, ele apresenta todo mundo que entrou na aula. Pronto. Né? Os próprios alunos aqui conseguiram a solução, ou seja, alguns que estão com o e-mail logados com o e-mail institucional conseguiram assinar. Então é só eles entrarem com o e-mail institucional que conseguem. É isso, desculpem. É porque eu devo ter criado o formulário levando em consideração o Instituto Federal, né? Daí eu acho que ele só abre para quem tem e-mail institucional. Mas não se preocupe, tá? Eu vou depois disponibilizar na plataforma todos que estiveram presentes, de acordo com o relatório que o Google, desse aplicativo, né, do Google Meet, vai me apresentar. Eu vou disponibilizar e daí vocês confirmam para mim. Se alguém não estiver presente lá, o que eu duvido que aconteça, vocês me falam, tá? Marcial, pode falar, Marcial. Professor, o fórum introdutório de hoje não está disponível para receber resposta ainda não, né? Vou verificar isso também. Muito obrigado por ter me informado. Eu já sei que em alguns polos não tem a pergunta. Eu vou inserir a pergunta já, quando terminar aqui, e depois vou ver se ele está disponível já para acesso, tá? Faz tempo que eu não ministro aula daqui da administração pública, então, por favor, se eu esquecer de liberar alguma coisa, entre em contato comigo ou com o Leandro, e o Leandro vai me lembrar, e eu disponibilizo o que for necessário, tá bom? Então, na questão da lista de frequência, não se preocupem que eu vou utilizar a lista de frequência do Google Meet, ok? Nem se preocupem com respeito a isso. E na questão do fórum introdutório, eu vou colocar a pergunta nos polos que não são de Maceió, e vou também ver se já está disponível. Mas, finalizando aqui, então, no livro texto, tá certo? Temos aqui toda a apresentação, né, no capítulo 1, dos conceitos que vocês vão responder à atividade 1, e no capítulo 2, a professora Leonide ela vai para a aplicação. O capítulo 2, ela trata mais da atuação, né, de um gestor público a partir de 3 redes, que é a rede de prestação de serviços sociais, rede que está na página 42, redes para prestação de serviço de infraestrutura, tá? E redes de prestação de serviço de intervenção do Estado. Por exemplo, redes de prestação de serviço, como eu falei, a área de saúde, a área de educação, a área de segurança. A rede de prestação de serviço de infraestrutura, nós temos, por exemplo, a área de telecomunicações. Antigamente, por exemplo, a telecomunicações eram empresas estatais, né? A Telemar, por exemplo, quem não se lembra da Telemar, eu nem sei se existe ainda, talvez até exista ainda, né?
mas ela tem um papel de atuação muito menor do que antigamente. E temos as redes de prestação de serviço de intervenção do Estado, que, como exemplo, nós temos as APLs, né? Que são os arranjos produtivos locais, tá? Então, cada cidade que vocês atuam, que vocês vivem, ela tem algumas APLs específicas. Então, a atividade 2, vocês vão escolher uma dessas 3 redes, identificar, tá? Um exemplo, um caso, e responder a atividade 2, tá certo? Que, por exemplo, se forem falar de um serviço de telecomunicações ou de uma APL, em Viçosa, onde eu ministro aula, por exemplo, uma das APL é a questão da produção leiteira, se eu não me engano. Então, é uma APL, você pode identificar esse caso e estudar, analisar esse caso, né, da forma como se pede na atividade 2, e como que a rede de colaboração se estabelece, se oficializa, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês. Gostaria de pedir um favor de todos vocês, tá certo? Que é aqui, eu tenho uma missão específica, eu criei um canal no YouTube. Eu vou pedir depois que todos os líderes, né, os representantes de turma entrem em contato comigo, para que eu possa mandar para vocês o link do meu canal no YouTube. Por que isso? Porque eu vou gravar essa aula lá, vou disponibilizar lá, vou disponibilizar também na plataforma, mas se um dia vocês não tiverem acesso à plataforma, saibam que essa aula vai estar lá no YouTube. Então, eu peço que vocês possam acessar o YouTube, por favor, isso é um pedido pessoal, e possam se inscrever no meu canal no YouTube, tá? Eu estou criando esse canal como uma atividade complementar, adicional ao meu trabalho docente. Eu acredito que eu sou muito privilegiado de ser um docente da rede federal, rede pública, de ter feito um doutorado na área pública. Então, por isso, eu compartilho informações lá. Eu já fiz 4 vídeos onde eu trato de profissionalidade. Então, se vocês puderem entrar, se inscrever, compartilhar informações, podem criticar, podem fazer o que quiserem dentro dos vídeos. O primeiro vídeo eu falo sobre protagonismo, que vocês precisam ser o protagonista da sua vida pessoal, da sua vida profissional, e não um mero coadjuvante ou um mero figurante da história dos outros. Você tem que ser um protagonista da sua história. Tem um vídeo que eu trato sobre isso, trato sobre propósitos, trato sobre a questão das métricas, trato sobre a questão da qualidade. Se puderem, por favor, adicionem, né? Se inscrevam no canal, participem, deixem seu like quando assistir algum vídeo, deixem seus comentários, e esse vídeo de hoje vai estar disponível lá também, tá bom? Meu WhatsApp está aí, quem quiser anotar, podem falar comigo de madrugada. Eu acordo todo dia 3h30, 4 horas da madrugada, eu durmo muito cedo, mas se me tentarem falar comigo 8 horas da noite, 9 horas, dificilmente eu vou responder, porque eu já estarei dormindo. Mas falarem comigo 4 horas da madrugada, provavelmente eu já responda, tá? Porque é o horário que eu acordo para estudar, para trabalhar, para fazer meus trabalhos pessoais e assim por diante. E nas minhas redes sociais eu estou direcionando elas para a minha missão profissional. Se quiserem ver e debater comigo, dialogar comigo sobre a profissionalidade, venham. Hoje em dia eu pago um mentor profissional, eu e minha esposa, que está nos assessorando para a gente fazer uma reestruturação, uma reconfiguração da nossa carreira profissional. Então, se vocês quiserem, eu posso dar muitas dicas para vocês sobre tudo isso. Estou à disposição de todos vocês. Para mim é sempre um privilégio poder ajudar. Alguém tem mais alguma coisa que quer falar comigo? E com respeito às redes sociais, os representantes de turma, por favor, depois entre comigo, contato comigo pelo WhatsApp, que eu passo o link, tá bom? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Querem complementar alguma coisa? Professor Leandro, quer falar mais alguma coisa? Não, só parabenizar pela aula, né? Que foi muito boa, inclusive todos os alunos estão falando isso também, viu? Muito bom.
estamos aí juntos para fazer da disciplina o melhor possível, não é verdade? Muito obrigado, professor Leandro. Com certeza estamos juntos, né? Nós formamos um time, nós somos um time. E aí eu posso dizer que eu aprendi muito com a Daniele Maciel sobre times organizacionais. Daniele Maciel, né? Que alguém citou aqui, que é filha dela. Que privilégio, hein? Ser mãe da Daniele Maciel. Eu acho que a Daniele Maciel é quem eu estou pensando, que ela trabalha na área de gestão de pessoas. O pai, Fábio. A Daniele Maciel é a que trabalha com gestão de pessoas em Recife? Isso mesmo. Olha, meu amigo, é um privilégio ter uma filha. Eu queria ter uma filha dessa, apesar que as minhas filhas também estão se destacando. Ontem eu fiquei sabendo que a minha filha mais velha passou numa seleção para trabalhar em Portugal. Daqui 6 meses ela se muda definitivamente para Portugal. É sempre um privilégio, né, gente? A gente poder ter filhos como a Daniele Maciel ou como a Daniela Iago. Gente, muito obrigado. Então, estou à disposição, sempre à disposição. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, bater papo. E não se esqueçam, profissionalidade. Vamos conversar sobre profissionalidade, tá bom? E o que precisarem, redes de colaboração. Vamos formar nossas redes de colaboração, tanto pessoais como profissionais na rede pública, tá bom? Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a todos. Eu vou fechando agora a gravação. Vou finalizar a gravação, tá certo?